Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora à nossa última aula sobre o grupo dos animais, tá? Vamos falar dos deuterostômios. Essa aula vai ser um pouco mais extensa, um pouco mais densa, não pela diversidade exorbitante dos deuterostômios, não é, principalmente perto da aula que a gente vem de artrópodes e moluscos. Deuterostômios é só um pedacinho da diversidade de animais perto desses caras, desses filos que a gente viu na última aula, mas pela importância, né? Os deuterostômios é o grupo que contém os cordados, e mais que isso contém os vertebrados, e mais que isso contém os mamíferos, e mais que isso contém os primatas, mais que isso contém os seres humanos. Então é um grupo muito familiar. Se eu pedir para você fechar os olhos e pensar num animal, muito provavelmente você vai pensar num cordado ou num vertebrado, ouso dizer, num mamífero. Um ou outro de vocês talvez pense numa ave, não sei. Às vezes, esmagadora maioria, eu fiz esse teste e eu mesmo pensei em mamíferos. Eu pensei num coati ou numa jaguatirica, alguma coisa assim. Né? Mamífero. É o mais comum, é o mais familiar para nós. Por isso, é esse detalhe maior. Tá? Então, o GIF aí mostrando alguns deuterostômios, não só deuterostômios, mas toda a linha do tempo. Vou esperar ele começar de novo. Né? Aí, ó, répteis, vai chegando até os mamíferos primitivos, alguma coisa parecida com roedor, primata, 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 até chegar no ser humano. Mas, ó, começamos na base, vamos dar uma retomada aí. Começou um porífero, um quinidário, um bicho segmentado, aí um animal com certeza já é um cordado, a gente vai falar de coisas semelhantes. Aí um peixe com ladadeiras pares, um peixe pulmonado, uma coisa semelhante a um anfíbio, outro anfíbio, vai parecer semelhante a um réptil, um mamífero e por aí vai. Vamos lá. Então, pessoal, o que é um deuterostômio? Vamos relembrar, né? A gente tem a formação embriológica, que é uma mórula, né? Parte da embriologia de todos os animais, formando uma blástula, também embriologia de todos os animais, e a invaginação nessa bola oca, né, preenchida por líquido, que é a blástula, gerando a gástrula. Tá? E isso, todo animal forma blástula, a maioria dos grupos forma essa gastrulação, ocorre a gastrulação. E nessa gastrulação ocorre a formação de uma cavidade, que é o blastóporo. Esse blastóporo vai a primeira abertura do ser vivo para o tubo digestório, o arquêntero é o tubo digestório primitivo. Essa primeira abertura pode ser a boca, como é nos protostômios, e pode ser o ânus, como é nos deuterostômios. Então, todos esses caras que a gente vai falar nessa aula têm isso em comum. Capacidade a primeira cavidade formada é o ânus, a boca é formada secundariamente. Isso que significa ser um deuterostômio, isso significa também estar nesse ramo da árvore da vida. Os deuterostômios são um grupo, um ramo da árvore da vida muito bem definido, não só por essa característica, mas por muita coisa que eles acabam tendo em comum, questões, características moleculares do DNA. Hoje a gente sabe, deuterostômio é um ramo que divergiu ali dentro dos bilatéria há muito tempo atrás e ficou. Todo mundo que está aqui dentro pertence a esse mesmo ramo. Os equinodermos, os protocordados, os vertebrados, os mamíferos pertencem a esse mesmo ramo, compartilham esse ancestral comum com os bilatéria, que divergiu de um outro grupo que se tornou os protostômios, que são os outros invertebrados que a gente viu nas outras aulas. Né, vermes, os moluscos, os artrópodes, todos esses caras são protostômios, eles divergiram da gente, da árvore da vida, nesse ponto aqui, no nosso ancestral bilateral. Em algum momento, uns bilaterais foram para ser deuterostômios e os outros foram para ser protostômios. Isso, meus amigos, 500, 600 ou mais milhões de anos atrás. Né? Então, a gente vai falar desse ramo da árvore da vida hoje, desse ramo da árvore filogenética dos animais hoje, dentro dos animais com simetria bilateral. Legal? Né? Já falamos disso aí, formação do celoma, que é diferente também em protostômios e em deuterostômios. Outra característica que separa esses dois grupos, eu não vou falar de novo, volte aí às aulas da semana passada se você não pegou essa parte. Né? Um resumo aí, né? Em deuterostômios, inicialmente o ânus é desenvolvido depois a boca, e o celoma vai aparecer por uma invaginação da endoderme, do tecido da endoderme. Os deuterostômios são enterocelomados. Legal. Né? Então são desses caras que a gente vai falar nessas aulas de hoje. Começando aqui pelos equinodermos, que a gente já vai começar a falar, e os chamados protocordados, aqueles cordados, a gente vai ver o que é o cordado, que não são vertebrados.
E depois, num outro momento, numa outra aula que eu vou gravar agora mesmo, a gente vai falar de todos os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, animais tão familiares da gente, tá? É isso aí. Então vamos começar a falar dos equinodermos, o equinodermata, o filoequinodermata, que são esses caras que vocês estão vendo aí. Estrelas do mar, ouriço do mar, bolacha da praia, lírio do mar, pepino do mar, todos eles pertencem ao filo dos equinodermos. Como a gente já falou, né? Do mesmo jeito que a gente, do mesmo jeito que os vertebrados, esses caras são deuterostômios. No desenvolvimento embrionário, primeiro buraco formado ali, o arquêntero, o primeiro orifício formado, vai dar origem ao ânus e a boca vai ser formada depois. A gente vai ver que as semelhanças desses caras com a gente quase terminam por aí. Tem mais uma outra coisa, mas vocês estão vendo, eles são bem diferentões, incluindo esse lírio do mar, o bom e velho animal que não parece animal, né? A gente já viu alguns, o lírio do mar é mais um, é bicho que não parece bicho. Parece uma planta, mas é um animal, é um lírio do mar, é um equinodermo, tá? Bom, vamos começar com as diferenças. Primeira, estão vendo qual é a simetria desses caras? É uma simetria radial. Eles não têm simetria bilateral, eles não têm lado esquerdo e direito, né? Eles só têm dorso e ventre, em cima e embaixo, região oral e aboral, que se chama aí nesses organismos, né? Mas eles não têm do mesmo jeito que a gente a simetria bilateral. A simetria deles é radial, pentarradial. Isso aí a gente chama de uma simetria pentarradial secundária, tá? Por quê? Porque hoje a gente não acredita que esses caras são, desde o princípio, tem uma simetria radial. Essa simetria radial deles é modificada. Os ancestrais desse grupo deveriam, com certeza, devem ter tido simetria bilateral e eles se modificaram secundariamente, voltaram secundariamente, vamos dizer, às origens e voltaram a ter simetria radial. Por que a gente acha isso? Bom, porque as larvas têm simetria bilateral. Tá? Esse é o começo. A larva desses caras tem uma simetria bilateral. Isso muda no adulto. Então já é um bom indicativo de que essa simetria radial é uma coisa secundária, uma modificação que veio a partir de um bilateral. Né? E a outra coisa é a própria linhagem evolutiva desses caras. Não faz sentido, eles são muito diferentes dos quinidários, eles estão muito longe dos quinidários, né? Para isso ser uma coisa retida do ancestral. Não, é uma modificação. Esses caras estão dentro dos grupos dos bilaterais, só que eles perderam essa característica bilateralidade secundariamente, voltaram a ter essa simetria de pizza. Tem vários jeitos de cortar eles ao meio, tá, pessoal? Barulhos aí de guerra e destruição ao longe é o meu filho brincando, tá, pessoal? Desculpa, sinto muito, mas é isso aí. Deixa o menino pular um pouco, deixa o menino correr, tá? Vamos continuar. Bom, é isso, a gente vai falar das outras coisas no próximo slide. Tem mais coisa aí no slide, mas... Então aí, mais equinodermos, ouriço do mar que a gente já falou. Isso aqui é um ofiuro, serpente do mar, uma estrela do mar e mais uma vez um lírio do mar. Mais um caso de bicho que não parece bicho. Tá aí, né? Aqui as classes. Então, eu não vou, por questão de tempo, eu não vou ficar falando de classe a classe dos equinodermos. Né? São 5 classes, com nomes bacaninhas. Crinoide, que é os lírios do mar. Né? Esses bichos que não parecem bichos. Né? Equinoidea, que são os ouriços e as bolachas da praia. Não sei vocês, pessoal, mas aqui é muito comum quando está na praia as bolachas da praia, pelo menos o bichinho, o esqueleto do bichinho ali, morto, parece uma bolachinha, super quebradiço quando ele não está vivo, né? Tem essa forma de bolacha da praia. Do mesmo grupo dos ouriços do mar. Grupo asteroide, as estrelas do mar. Grupo ofiuroide. Os ofiuros parecem estrelas do mar, só que os braços eles não são rígidos, eles ficam serpenteando, por isso que se chama serpente do mar. São bichos bem legais, são bichos bem bonitos. E por último, holotúria, que são os pepinos do mar. Uns bichos meio bobo. Também entra na classe, você olha, às vezes você nem vai dizer que é um bicho, mas são os pepinos do mar. Tá? A gente vai mostrar umas fotos deles logo mais.
Beleza? Essa é a diversidade. Algumas características que eu não falei desses caras. Primeira, eles têm um endoesqueleto. Eu falei 2 slides atrás que a semelhança dos equinodermos com a gente quase que terminava no, na deuterostomia, né? Na característica de deuterostômio. Essa é uma outra semelhança. Eles têm um esqueleto interno. Tá? Ao contrário dos artrópodes que têm o exoesqueleto, esqueleto lá de fora, esses bichos têm um esqueleto calcáreo formado por placas calcárias que fica do lado de dentro. Por mais que pareça que o bicho tem uma casca, como por exemplo o ouriço, você pega um ouriço, você vai ver, ele tem uma casca do lado de fora, um exoesqueleto, tá do lado de fora. Não, você tem tecido vivo, um epitélio, nem que seja uma camadinha de célula recobrindo a coisa toda. Você tem tecido vivo recobrindo as placas calcárias que formam o esqueleto desse bicho. Né? É muito diferente da gente? É muito, mas a gente também tem um esqueleto interno, né? Baseado em cálcio também. Né? Nosso esqueleto calcário também tem tecido vivo em volta, tá aqui dentro. Desses bichos também, tá dentro. Eles têm simetria radial e uma coisa muito característica desses organismos, muito interessantes, é que eles têm um sistema vascular aquífero. É uma coisa que só eles têm. Né? É um sistema hidráulico que ajuda na movimentação e captura de alimento, entre outras coisas. Né? Eles têm pés ambulacrais, aqui está tentaculares, o nome mais correto é ambulacrais. Tá? Como é que funciona isso? Dentro deles tem um sistema de vasos, dentro desse sistema tem um líquido que é quase igual à água do mar, né? Inclusive entra de fora por uma região chamada madreporito, eu não quero entrar em detalhes, e aí essa água fica aí dentro desses bichos. E viajando por canais, aí dentro de canais. E nesses canais você tem esses pés chamados pés ambulacrais. Cada um com uma ampola, um tubo que se enche de líquido e um pezinho. E é um negócio hidráulico. Quando a ampola se contrai por musculatura, o líquido vai para onde? O líquido vai para baixo. Né? Como pegar uma. Eu já dei esse exemplo: uma bexiga d'água se aperta, a água sai, ela vai para o outro lado. Né? Então a ampola aperta, a água vai para o pé e esse pé se distende. Então a estrela do mar ela vai andando ali, né, por esses pés que vão sendo distendidos por esse sistema ambulacral, esse sistema hidráulico de locomoção. Coisa de equinodermo, coisa esquisita. Vou mostrar um vídeo, vou deixar aqui na descrição um vídeo que mostra muito legal isso. São alguns segundos, assistam, tá? Então aqui o esquema do sistema ambulacral, tem o madreporito por onde a água entra, esse anel de canais, e em cada um dos braços da estrela do mar, no caso, né, essas ampolas com esses pés ambulacrais. Eles andam todos juntos e o bicho vai se locomovendo pela praia ou, idealmente, para ele, pelo fundo do mar. Todas as espécies são aquáticas, obviamente, e até onde eu sei, todas são marinhas. Se tiver exceção, é biologia, tem sempre uma espécie aqui, uma exceção ali, mas eu acho que é bem seguro para mim falar que todas as espécies são marinhas, tá? Ou vivem em água salobra, perto do mar, tá? Água doce, vou pesquisar, mas não conheço nenhuma. Talvez esteja enganado, tem sempre uma exceção, é biologia, tá? Aqui, os pés ambulacrários, ó, bichinho andando, e os pés ambulacrários, esses pés que se distendem pela força da água do sistema ambulacrário e o bichinho vai andando. Legal? Aqui, mais uma vez, uma estrela do mar vista de barriga para cima, né? A parte oral aqui para cima, aqui no meio fica a boca dela, né? Cadê? Ah, tá vermelho. Vamos botar outra cor. Aqui no meio a boca dela. E aqui os pés ambulacrais. Né? Então aqui é um pepino do mar. Como prometi que ia mostrar, essa faca deve estar aí por escala. Né? Então é uma coisa que tem alguns centímetros de comprimento, uns 20, 30. Né? Uma estrela do mar e um. Esses são os equinodermos. Aqui o esquema de um ouriço do mar também é um equinodermo, também tem esse sistema de pés ambulacrais ao longo do corpo dele. Né? A diferença é que ele tem esses espinhos modificados e a boca dele tem essa estrutura que se chama lanterna de Aristóteles, que é modificada para escavar. Né? Esses bichos muitas vezes se alimentam de moluscos, escavam a concha do molusco e sugam ele de dentro. Né? Podem até escavar buracos na rocha onde eles ficam. Né? E o pessoal come, abre isso aí, come cru, dizem que faz bem, dizem que, né, dá aquela virilidade, aquele up. Eu não sei se é verdade. E nunca comi também.
Aí, ó, a lanterna de Aristóteles. São esses dentículos modificados aí no meio do bicho. Tá? Legal. Então, esses, meus caros, foram os equinodermos. Rapidamente, as características principais deles. Agora a gente vai entrar, continuando nos deuterostômios, vamos entrar no grupo dos cordados, né? Que é esse pessoal aqui daqui para cima. Aqui nessa apresentação, a gente vai falar só dos chamados protocordados, que são os cordados, tá aqui, ó, mas que não são vertebrados. Não tem vértebras ainda, não tem osso ainda, não tem crânio ainda, talvez eu devesse dizer, mas que tem as características dos cordados. Lógico, na próxima apresentação a gente vai falar dos vertebrados. Vou até mudar a cor aqui, que é todo esse povo. Os vertebrados também são cordados. Todo esse povo é cordado. Só que tem cordados, umas poucas espécies que não são vertebrados, e tem cordados que também são vertebrados. Então tudo que a gente vai falar agora, muito do que a gente vai falar agora, serve também para os vertebrados. Tá? Eu vou explicar. Vamos então falar um pouquinho dos cordados. O que é um cordado? O termo cordado, se eu não me engano, vem de notocorda. Todo o cordado tem uma notocorda. É um bastão formado por mesoderme, que se forma ainda no embrião. Tá aqui, ó, vocês estão vendo? E é um bastão cartilaginoso, rígido, que dá a sustentação para o corpo do animal. O que acontece? Qual é a história dele? Na maioria dos cordados e nos vertebrados, essa notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. Ela não fica lá. A gente não tem notocorda. A gente só teve notocorda no estágio embrionário. Mas todo cordado, incluindo os vertebrados, incluindo você, incluindo eu, tem ou teve, ênfase no teve notocorda em algum momento da vida. Na gente ela é substituída. E vocês vão ver um certo padrão aí acontecendo. Então, cordados tem 4 características básicas. A primeira, notocorda. Todo cordado tem? Tem ou teve. A gente não tem, a galinha não tem, o lambari não tem, mas teve quando era embrião. Tubo nervoso dorsal. Tubo nervoso dorsal. Dorsal é o quê? Dorsal a notocorda. No dorso do bicho, você tem o quê? O sistema nervoso formado por um tubo nervoso. Já vou mostrar a formação dele, mas vocês viram na neurulação lá no ano passado. De novo, na gente, esse tubo nervoso vai se desenvolver no cérebro e na medula espinhal. Mas está aí. O cérebro e medula espinhal é o resultado desse tubo nervoso dorsal. Todo cordado, incluindo os vertebrados, tem. Fendas faringianas. Fendas na faringe que ajudam o animal aí ou filtrar água ou na respiração trocas gasosas. Se você vê um tubarão, ele tem aquelas fendas na região da faringe, né, bem evidentes. Ele vai engolindo a água passa pelas brancas e sai pelas fendas, ele vai respirando. E a gente? A gente também é cordado. Tem essas fendas? Não, elas foram totalmente modificadas. Mas quando a gente era embriãozinho, a gente tinha essas fendas, a gente desenvolveu essas fendas e modificou. É uma das grandes evidências, a embriologia é uma das grandes evidências da evolução dos animais, né? Porque muitas das características que nossos ancestrais tinham aparecem quando a gente é lá embriãozinho, né? Um camarada chamado Ernest Haeckel chegou a falar, né? A filogenia, a ontogenia recapitula a filogenia. É isso, quer dizer, o desenvolvimento do bicho recapitula o seu desenvolvimento evolutivo. Hoje a gente sabe que a história não é bem essa, mas ainda assim, muitas características que estavam nos nossos ancestrais, elas aparecem no embrião e depois são totalmente modificadas e somem. Fendas faringianas é um exemplo. Você teve, eu tive, a gente não tem mais. E a mesma coisa para a cauda pós-anal, rabinho. De novo, muito cordado, todos os cordados têm o rabinho em algum momento e em muitos deles esse rabinho se modifica ou vai embora, né? No nosso caso se modifica, né? A gente não tem rabo, mas tivemos quando embrião. Essas são as 4 características básicas de todo o cordado, tá? Como eu falei, os vertebrados têm tudo isso, têm ou tiveram no embrião, e a gente vai ver os protocordados, que a maioria deles ainda permanece com essas características ao longo da vida, ou pelo menos uma fase maior do ciclo de vida. Legal? Essas são as características dos cordados, do grupo dos cordados, do filo. Todo, de peixe, mamute, coati, jaguatirica, cachorro, ser humano, macaco, todos tiveram ou têm essas 4 características. Beleza.
né? Então a gente vai falar desses caras aqui, os protocordados, que a gente não considera mais um grupo verdadeiro, que são esses aqui. E na próxima apresentação eu vou falar desses aqui, que são os vertebrados de verdade. Tá? Primeiro dos filos de protocordados, chamados urocordados, são chamados assídeas ou tunicados. São os bichos muito pouco conhecidos, a gente vai mostrar, eles são bem bonitinhos, tem esse nome porque eles têm uma túnica proteica que recobre o corpo deles, uma capa, né, que recobre o corpo deles. São animais sésseis, eles ficam paradões e na vida adulta são filtradores. Né? A água entra por um canal inalante, passa pelas brânquias aqui, pela cesta faringiana, que são as fendas faringianas modificadas. É o epitélio ciliado, consegue pegar aí tudo que é sujeira, partícula que está na água e botar para a boca, levar para a boca, e o resto da água sai pelo sifão exalante. Aí o bicho come, tem um sistema digestório que vai digerir todo o alimento dele, e é isso que ele faz da vida. Né? Você vai ver o adulto, cadê a cauda posanal desse bicho? Cadê a notocorda? Cadê? Foi modificado, mas todas as características estão na fase larval. Então esse bicho tem uma fase larval, ele se fixa no substrato, a larva, e vira o adulto. Né? Aqui uma imagem mostrando o sistema digestório, o cesto faringiano, que são as fendas faringianas modificadas, e aqui uma imagem bonitinha de uma colônia de assídeas. Cada um desse, peraí, vou mudar aqui a cor. Cada um desses, estão vendo? É uma assídia, um bichinho. Eles são coloniais bonitos, né? Eu acho um bichinho bonito. Aqui de novo, mais uma colônia de assídias. São protocordados. São urocordados. São protocordados, mas pertencem ao grupo dos urocordados. E agora os cefalocordados. Urocordados e cefalocordados a gente chama de protocordados. São cordados, mas não são vertebrados. São chegam quase lá. Cefalocordados são os anfióxos. Talvez vocês já tenham falado desses caras quando falando de embriologia. A embriologia dele é bem didática. E esse é o bichinho adulto. Ele vive enterrado na areia, só um pouquinho para fora com os cirros ali também filtrando. Ele até consegue nadar, ele tem uma forminha de flecha, mas não é um grande nadador. O que ele gosta mesmo é ficar enterradinho na areia ali, vivendo feliz e contente. Esses caras têm as 4 características dos cordados durante toda a vida. Eles têm notocorda a vida inteira. Tubo nervoso dorsal, cauda, pós-anal e fendas faríngeas, que ajudam ele a filtrar o alimento. Eles têm essa musculatura do tipo V, né? Eles têm uma musculatura segmentar, o corpo deles é segmentar. Lembram que os cordados também têm corpo segmentado? Nesses bichos dá para ver bem os Vzinhos, os miômeros, a musculatura que ajuda ele a dar uma nadadinha por aí, tá? Então aí, ó, talvez tenha uma imagem melhor, mas tubo nervoso, notocorda, e eles têm ao longo do corpo, estou desenhando aqui, essa musculatura em forma de V. Os peixes vão ter uma coisa parecida, só que em forma de W, né? E aí, todas as características, o tubo nervoso dorsal a notocorda presente, cauda posanal, e fendas faringianas, que com que eles filtram o alimento. Esses são os cefalocordados. Legal, pessoal? Então, na próxima apresentação, que vai ser um pouquinho mais extensa, eu vou tentar dar aquela diminuída. A gente vai falar desses caras, dos vertebrados, dos bichos que interessam, alguns dos bichos mais legais estão aí, tá bom? Esses caras, né? Já falamos dos protocordados. Falta falar evolutivamente dessa galera toda aqui, que vão aparecer na próxima apresentação, tá bom? Vamos direto para ela. De novo, as atividades, eu vou pedir alguns comentários sobre o vídeo, eu vou pedir alguns comentários sobre a aula para todos aqueles que podem, né, que têm a internet para comentar. E para aqueles que não podem, e para todos, na verdade, vamos ter aí, se não nessa semana, na próxima, uma atividade aí que usa o WhatsApp. A gente vai ter aula pelo WhatsApp. Eu não gosto, porque eu não gosto de WhatsApp, mas tô vendo um pouquinho mais democrático para todos nós, tá bom, pessoal? Falou, até daqui a pouco. Até mais.